Uma mulher surpreendente. A história de Maria de Betânia. Bem-vindos ao meu canal. Vamos viajar pela história e aprender com o passado. Maria de Betânia, uma mulher surpreendente. Maria era irmã de Lázaro e Marta. Os 4 evangelhos nos revelam que esses 3 irmãos eram estimados amigos de Jesus. Eles viviam no povoado que ficava a 3 quilômetros de Jerusalém, chamado Betânia. Maria de Betânia ungiu com óleo de puro nardo os pés de Jesus, 6 dias antes da Páscoa, deixando o ambiente completamente perfumado com sua essência. A história bíblica vai nos revelar que sua atitude estava preparando o corpo de Jesus para o seu sepultamento. Essa revelação veio do próprio Senhor Jesus, que se surpreende com a atitude daquela mulher, afirmando que ela seria lembrada aonde o evangelho fosse pregado em toda a terra. Maria era uma discípula de Jesus, que costumava ficar sentada aos pés do Mestre a ouvir-lhe os ensinamentos. Ocasião em que o Senhor Jesus afirma que ela escolheu a melhor parte, que nunca lhe seria tirada. Nesta ocasião, o Mestre Jesus estava cercado de pessoas dentro daquela residência para ouvi-lo. Porém, Maria para tudo o que está fazendo e dá um jeitinho de escolher o melhor lugar para se sentar, bem pertinho do amado Jesus, a fim de não perder nenhum de seus ensinamentos. Maria também se destaca no capítulo 11 de João, quando ela comove o Mestre com suas lágrimas diante da morte de seu irmão Lázaro. Trata-se da passagem bíblica muito marcante que diz: Jesus chorou. João 11:35. Maria comoveu o Senhor Jesus a tal ponto de fazê-lo chorar. Sim, foram as suas lágrimas que o fizeram chorar. Afinal, o estudo do capítulo 11 de João deixa claro que Jesus já tinha conhecimento da morte de Lázaro e que ele já tinha toda aquela situação planejada para revelar o seu poder sobre a morte, através da ressurreição de Lázaro, e assim revelar sua glória como Filho de Deus para todos ali presentes. Ainda assim, a passagem bíblica afirma que Jesus ficou profundamente comovido quando Maria vem correndo ao seu encontro e se lança aos seus pés para chorar. Maria de Betânia foi duramente criticada em 2 momentos importantes da Bíblia e teve o Senhor Jesus Cristo como seu defensor. No primeiro momento, Marta, sua irmã, reclama que Maria não estava ajudando nas tarefas domésticas, preferindo ficar sentada ouvindo o Senhor Jesus. No segundo momento, alguns discípulos de Jesus reclamaram que o óleo de puro nardo derramado por Maria sobre Jesus era muito caro e estava sendo desperdiçado. É interessante notar que atualmente Maria de Betânia também é criticada por alguns cristãos que estudam o capítulo 11 de João de forma apressada. Os tais usam o argumento de que, pelo fato dela ter afirmado: "Se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido", isso demonstraria falta de fé e confiança em Jesus. Porém, a verdade sobre esta passagem é que Maria de Betânia corre desesperadamente quando soube que o Mestre estava lhe chamando e se lança aos pés de Jesus para chorar. Jesus manda chamá-la justamente para consolá-la. Afinal, o Mestre já tinha tudo planejado para agir naquele momento. Entretanto, o que não estava nos planos de Jesus era que aquele encontro fosse tão comovente que Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se, conforme está escrito em João 33, no capítulo 11.
Estudando o capítulo 11 de João com calma e zelo, percebe-se que Jesus não chorou porque Lázaro estava morto. Afinal, desde que ficou sabendo da doença de Lázaro, dias antes ele afirmou: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela, conforme está escrito em João 11, 4. E resolveu ficar mais 2 dias aonde estava. Depois disso, Jesus decide voltar para a Judéia, afirmando aos discípulos: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas eu vou até lá para acordá-lo, conforme a passagem de João 11, 11. Os seus discípulos nem sabiam da morte de Lázaro, porém Jesus, na sua onisciência, já sabia. Senhor, se ele dorme, vai melhorar, afirmavam os discípulos no capítulo 11, versículo 12 de João. É quando Jesus revela exatamente o seu plano para os discípulos, anunciando que Lázaro havia morrido e que ele estava contente, isso mesmo que você ouviu, contente por não ter estado lá, a fim de testemunhar para todos ali presentes o seu poder sobre a morte. João 11, 14. Betânia ficava a cerca de 3 quilômetros de Jerusalém, e muitos judeus foram visitar Marta e Maria para confortá-las. Quando o Senhor Jesus chegou, verificou que Lázaro já estava morto há 4 dias. O capítulo 11 do Evangelho de João nos revela esse terceiro elemento importante para entender a passagem da ressurreição de Lázaro. Seriam os visitantes judeus que aparecem para consolar Marta e Maria. Isso explica a demora de Jesus em chegar, 4 dias depois da morte de Lázaro. Jesus queria encontrar os tais judeus que visitariam Marta e Maria para consolá-las. O milagre que Jesus iria fazer tinha que ser feito na presença desses judeus que viviam em Jerusalém. Esses mesmos judeus exclamaram ao ver Jesus chorando junto com eles: vejam como ele o amava. João 11:36. Por outro lado, alguns deles questionaram: ele que abriu os olhos do cego não poderia ter impedido que este homem morresse? João 11:37. Portanto, aqueles judeus já haviam testemunhado os milagres de Jesus em Jerusalém. Ainda assim, não criam nele como Filho de Deus. Aquele momento foi planejado pelo Senhor Jesus para se revelar como Filho de Deus àqueles judeus, demonstrando o seu poder sobre a morte. Mais do que o poder da ressurreição, Jesus revelou o seu poder de amar os seus amigos, a ponto de chorar com eles a sua dor, mesmo tendo toda a situação sob seu controle. Jesus sabia o que iria fazer naquele lugar, muito antes de noticiarem a doença de Lázaro para ele. Mais do que isso, Jesus sabia quem estaria no sepulcro para testemunhar a ressurreição de Lázaro. Mesmo assim, contrariando toda a lógica humana, Jesus chorou. Não era o Jesus Deus naquele momento, era o Jesus amigo, amoroso, que se compadece da dor do ser humano. Ele chora justamente no momento em que Maria sai correndo ao seu encontro e se lança aos seus pés chorando, proferindo a mesma frase que sua irmã Marta falara instantes antes: se o Senhor estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Elas sabiam que aonde Jesus estivesse, a morte não teria nenhum poder. Não era falta de fé, ao contrário, era a certeza de poder sobre a morte.
tanto que Marta falou: mas sei que mesmo agora Deus te dará tudo o que pedires. João 11:21. Essas duas irmãs, mesmo muito comovidas com a morte de seu irmão, sabiam que agora que Jesus chegou, tudo ficaria bem. Elas acreditavam que Jesus era o Filho de Deus. Sim, Senhor, eu tenho crido que Tu és o Cristo, o Filho de Deus que deveria vir ao mundo, disse Marta em João 11:27. Porém, os judeus que vieram de Jerusalém para o velório de Lázaro não criam em Jesus. Foi para eles quem Jesus planejou se revelar como aquele que tinha o poder sobre a morte. Depois de tudo isso, podemos inferir que não foi à toa que Jesus se surpreendeu com as ações de Maria de Betânia. De fato, ela foi uma mulher surpreendente. Aqui quem fala é a professora Simone Lessa. Obrigada pela sua companhia durante essa viagem pela história. Beijos e até a próxima!